Como é que eu estou gastando o meu tempo? Eu acredito, minha gente, que a gente fica mais feliz, se é que a gente pode dizer assim. Vocês sabem que eu prefiro mais o conceito de realização do que o conceito de felicidade. Às vezes o conceito de felicidade, quando ele nos ocorre, ele vem muito vazio, né? E a gente acaba limitando a felicidade a alguns momentos. Não estou falando disso. Estou falando de sentir-se satisfeito, mesmo tendo problemas e dificuldades na vida. Porque às vezes a forma como as pessoas compreendem a felicidade exclui as dificuldades da vida. E não é verdade isso. Nenhuma pessoa pode viver fora das dificuldades da vida. E nem por isso nós estamos impedidos de sermos felizes. Quando a gente fala em realização humana, parece que nós compreendemos as dificuldades como partes irrenunciáveis na nossa vida. Você pode observar, nós estamos cada vez mais assim. Se isso já foi uma característica de outros tempos, de outras épocas, nós podemos dizer que nós estamos praticando muito essa incapacidade de lidar com o momento presente. Tem sido uma constante na nossa vida. À medida que eu falo, você pensa aí no que você vive, nas suas dificuldades também. Pode observar, dificilmente nós estamos inteiros no que nós estamos fazendo. Dificilmente nós estamos inteiros no lugar em que nós estamos. Por exemplo, eu vim de uma palestra, pode ser que eu esteja aqui falando com vocês, mas meu coração já esteja lá na minha casa, que é onde eu gostaria de estar agora. E porque eu estou ansioso para chegar lá em casa, eu acabo não fazendo bem feito o que me é pedido para ser feito agora. Então eu vou programando a minha agenda de um jeito em que eu nunca estou onde estou. Nunca estou onde está o meu corpo. E é estranho isso, né? Parece que a gente não coloca a nossa totalidade naquilo que a gente faz. Eu não estou dizendo para vocês que neste momento está acontecendo comigo, não. Pelo contrário, estou com muita satisfação de estar aqui. Me sinto feliz em estar aqui. Conversar com vocês, falar com vocês das dificuldades que são nossas. Agora há pouco tempo nós tivemos lá na Diocese de Taubaté, no encontro de padres, uma reflexão sobre a direção espiritual. E eu tive a honra de abrir aquela manhã, aquele dia, a pedido do Dom Wilson, meu bispo, para falar sobre a direção espiritual na vida dos padres. Nós precisamos de colocar o nosso coração na ordem da reflexão. Nós precisamos refletir a vida que a gente vive. Então eu me sinto muito satisfeito em ter este espaço. Há mais de 10 anos, acho que há quase 13 anos já, o programa Direção Espiritual acontece. Eu me sinto extremamente feliz de estar aqui. Mas eu não posso negar que em muitos momentos da minha vida, eu não estou onde está o meu corpo. Eu não estou onde está o meu corpo. Porque minha cabeça está longe. E a gente sabe que não pode separar o corpo da alma, né? Isso é apenas uma forma de dizer. Mas quando eu digo que eu não estou aqui, ou quando eu estou ali e não estou lá, é porque o meu pensamento está em outra situação. Essa semana mesmo eu estava falando disso. Nós estamos conversando com uma pessoa e ela está mexendo no celular. Às vezes a gente está falando de coisas sérias, de coisas importantes, e o outro, por sua vez, ao invés de estar com a gente, escutando, olhando na gente, porque é importante a gente olhar no outro enquanto ele fala. Nós estamos longe ali, falando com uma outra pessoa, cuidando de uma outra situação, que não é aquela que está ali diante de mim. Isso é um desrespeito, né? E muitas vezes nas nossas relações familiares, esse hábito vai ficando socializado. E se você reclama, a pessoa ainda diz, mas eu estou prestando atenção no que você está falando. Não está. Ela está me dando um pouco de atenção, mas não a atenção que eu gostaria de ter para tratar daquele assunto. É claro que se for um assunto trivial, mas se for uma situação que eu preciso da atenção da outra pessoa, é uma falta de respeito com quem fala. Mas nós estamos assim. Nós estamos com dificuldade de ficar onde está o nosso corpo. E aí, minha gente, nós começamos a criar uma indisposição interior que pode até chegar a virar uma doença.
como nós falávamos naquele programa com a Isabela, as doenças causadas pelo trabalho estão intimamente ligadas à insatisfação. A pessoa está insatisfeita, ela vai para cumprir o tempo, não há satisfação em fazer o que faz, em trabalhar no que trabalha, e consequentemente vai gerando um mal-estar emocional que mais cedo ou mais tarde estoura das mais diversas formas. Um desequilíbrio psiquiátrico, ou até mesmo problemas físicos, porque as nossas insatisfações emocionais, elas desaguam no corpo. É no corpo que tudo isso está acontecendo. Então eu tenho uma situação ruim ocupando a minha mente, porque está sob o poder de um pensamento ruim, opressivo, ela acaba criando disfunções para o resto do corpo. Porque todo o nosso organismo, todo o nosso funcionamento está intimamente ligado ao cérebro, né? Que é onde tudo acontece. É onde acontecem as nossas emoções. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando nós queremos falar de afeto, nós usamos a metáfora do coração. Ah, meu coração está muito machucado, meu coração está ferido. Na verdade, isso é apenas um simbolismo. A gente fica ferido no cérebro. É o pensamento. É aqui onde tudo é arquitetado. É onde eu sei que eu sou eu, que você é você. É no nosso cérebro que nós temos as informações afetivas. E tudo isso manda recado para o resto do corpo. Então há muitas insatisfações emocionais, frutos deste jeito de viver estranho, que repercutem no nosso corpo. E é interessante porque nós já falamos tanto sobre isso, não é? Eu acredito que você mesmo, nas suas rodas de conversa, vira e mexe, você fala dessa dificuldade que você está tendo com o tempo. E por que a gente não toma decisões favoráveis, minha gente? Por que nós adiamos tanto, se nós já sabemos que estamos adoecidos por causa da nossa relação estranha com o tempo? De nunca estar onde estamos? Ou às vezes de protelar decisões que modificariam a nossa maneira de lidar com o tempo? Sim, porque não há outra forma de lidar, ou melhor, de modificar a relação que você tem com o tempo, a não ser tomando decisões. Eu já dei esse testemunho várias vezes, mas nunca é demais dizer. Quando eu adoeci e eu precisei tomar os remédios, uns 20, 30 dias depois, eu já estava mais equilibrado. Os remédios me provocaram uma melhora. E quem teve síndrome do pânico, agora essa síndrome de burnout, a depressão, sabe exatamente o quanto de fato a gente necessita da medicação. A medicação é fundamental, porque às vezes o que está faltando em nós é química. O organismo, por causa do estresse que a gente vive, nós não temos a produção hormonal que nós deveríamos ter. Nós não temos, por causa das vezes da nossa alimentação desregrada, descuidada, a gente não tem os nutrientes necessários. Justamente por não termos uma atividade física, por não produzirmos as enzimas, os hormônios necessários para o bem-estar, porque o corpo todo ele é movido por hormônios. Hormônios para acordar, hormônios para ficar mais feliz, hormônios para dormir. Nós somos um mecanismo regulado o tempo todo por uma produção hormonal que é a primeira a sofrer quando nós temos um período de estresse. Então eu posso estar doente por um estilo de vida. O meu estilo de vida vai me adoecendo. Se eu como mal, se eu não durmo bem, se eu atraso o meu descanso, se eu negligencio o meu tempo de descanso, fazendo coisas que poderiam esperar, se eu não faço o esforço para colocar na agenda do meu dia um momento para a atividade física, para o cuidado do corpo, é muito provável que mais cedo ou mais tarde eu receba a fatura, eu adoeça, porque quimicamente eu fico desorganizado. E tudo em nós é química. O nosso organismo é muito inteligente, minha gente. Nós produzimos químicas para tudo. Mas se nós negligenciamos o cuidado que temos com o corpo, lamentavelmente o organismo não consegue, durante muito tempo, dar o que precisa para a gente manter-se bem. Para a gente se manter bem.
Então, quando eu adoeci e tive a melhora que o medicamento me trouxe, a primeira decisão, e eu acho que foi a mais sensata, foi: então, já que agora o medicamento me equilibrou, eu tomarei as decisões necessárias para interferir naquilo que está me adoecendo. E o que estava me adoecendo, que ficou claro como dia, a minha lida com o tempo. A forma como eu estava lidando com o tempo. Definitivamente, eu não nasci para viver na correria que eu vivia. Não é próprio do meu jeito de ser. Você entende muito bem o que eu estou falando. Há pessoas que não conseguem viver de outro jeito. A correria não é nenhum problema para elas. Elas gostam. Eu não, minha gente. Eu gosto de ficar. Eu tenho prazer em ficar. Mas de repente eu tinha uma vida que não me permitia ficar. Eu estava o tempo todo para lá e para cá, para lá e para cá. E vivi anos, mais de 10 anos nesse estilo de vida. Então, no momento em que eu me senti capacitado, no momento em que eu me senti mais equilibrado, poderia dizer, eu fui tomar as decisões. Porque se eu não tomasse as decisões, eu não estaria sendo justo comigo, com os meus remédios, com o médico que me acompanha, com os amigos que estão interessados na minha recuperação, com a minha família que está preocupada comigo, com aqueles que de fato ficam preocupados com a gente. Porque não é porque é a família que está preocupado com a gente. Aliás, boa parte das pessoas das nossas famílias às vezes nos interpretam como caixas eletrônicos. Lembra da gente quando precisa de dinheiro. Fala daquelas pessoas que estão de fato preocupadas com a gente, que se interessam pelo nosso bem-estar. Para ser justo com tudo isso, então eu fui lá no tabuleiro da vida e falei: isso precisa ser modificado aqui, ali, porque senão eu vou ficar nem adormecido, né? Porque é um termo impróprio, dá a impressão que eu estou dormindo o tempo todo, né? Entorpecido. Eu estou entorpecido pelo efeito do remédio, estou me sentindo bem e vou continuar vivendo com os motivos que me adoeciam. Não é inteligente. Não é inteligente continuar vivendo, provocando o que me adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios perderão a capacidade de fazer comigo o que as minhas atitudes deveriam fazer. E é claro que depois, o remédio, auxiliado por uma atitude que modifica a vida, ele faz maravilhas em nós. Porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos, fisicamente, psíquica e emocionalmente. Física, doenças emocionais, doenças espirituais, que também estão ligadas à nossa lida com o tempo. Doenças psíquicas. Porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. Ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos, porque isso é importante demais, a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade. Eu preciso olhar para mim, para a minha essência, perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito, e muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. Por isso é tão triste nós vermos os nossos artistas de verdade, viu? Não estou falando desses que borram tintas, não. Estou falando artistas. Como o nosso querido Hélio Petros, lá em Mariana, para mim uma das maiores expressões vivas de um verdadeiro artista. De um homem que pega um bloco de cedro e retira uma imagem dali de dentro, uma perfeição, um trabalho que leva tempo. Não estou falando disso que hoje às vezes as pessoas chamam de arte, que está muito mais ligado ao entretenimento. A gente pega umas coisas aí cheias de
de sujeira e falam que isso é arte. A pessoa não levou nem 15 minutos para fazer aquilo. Estou falando de arte de verdade. Um artista, por exemplo, que não consegue sobreviver do seu trabalho, ter que fazer uma outra coisa, é muito triste. Ou vocês aqui todos que estão trabalhando na equipe técnica, se vocês não gostam do que fazem, é cruel. O Paulo que me acompanha para baixo, para cima, Paulo gosta de dirigir, não é verdade, Paulo? Paulo tem satisfação de dirigir. Imagina se ele não gostasse. Nunca vi esse menino mal-humorado. Nesses longos anos que eu estou com ele, já vi cansado. Mas mal-humorado, insatisfeito. Não, sempre disposto, disponível, me ajuda muito mais. Vai muito além da função de motorista. Mas está feliz. Retira ali do seu trabalho o sustento da sua família. Mas retira com felicidade, com alegria. Gente, é muito triste a gente ter de passar uma vida inteira trabalhando numa situação ou num lugar, num ofício que não tem nada a ver com a gente. É por isso que você que está aí com filhos, no processo de escolha do que farão da vida, deixe os filhos manifestarem o que eles gostam. Lá se foi o tempo em que a gente obrigava filho a fazer aquela faculdade, porque essa era a profissão do seu pai, essa é a profissão da sua mãe, e você tinha muito orgulho deles. Tá bom, mantenha essa alegria, esse orgulho que você tem dos seus pais, mas não imponha aos seus filhos que eles vivam aquilo que você gostaria de ter vivido. Porque essa é a sua lida com o tempo. Esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, este tempo não volta. Este tempo não volta. Tome a decisão que seja favorável a você e, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor, porque gente feliz não incomoda outras. Pode observar, as pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria e a felicidade das outras. São pessoas pesadas, difíceis. Por quê? Elas não estão felizes na lida com o tempo. Então a lida com o tempo, a sabedoria na lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação de você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, minha gente. Saber que estamos fazendo a coisa certa. Porque lá você vai enfrentar dificuldades, mas você enfrenta com alegria. Se você escolheu a profissão que você de fato gosta, nem é que vai te deixar mais rico. Porque às vezes as pessoas, porque querem uma profissão que vai dar mais resultado financeiro, para isso abrem mão da felicidade. Muito embora os nossos filhos estão muito mais livres para isso. Eu percebo essas gerações mais jovens muito mais interessadas em ficarem realizadas, em ficarem felizes, do que acumulando dinheiro. Quantos pais hoje estão com dificuldade de passarem as suas empresas para os filhos, porque eles olham para os pais, observam como eles viveram este tempo em que tiveram aquela empresa, percebem que não foram felizes porque ficaram administrando para ter dinheiro, para isso, para aquilo. Eles olham e falam: ixi, eu não quero isso para mim não. A transição é muito difícil. Porque às vezes os nossos filhos estão olhando para o nosso jeito de viver, estão tendo muita sabedoria, muita sensibilidade em perceber que nós não soubemos lidar com o tempo. E eles não querem cometer o mesmo erro. E eles estão certos. Não tenha vergonha de repente, você perceber que você está precisando do conselho do seu filho. Ele está mais livre do que você. Ele está tendo mais condições de lhe ajudar com um conselho do que você a ele. Às vezes os papéis se invertem, não tem nenhum problema. Às vezes o seu filho já está desfrutando de uma liberdade, de uma coragem de ser quem ele é, que chega até a te incomodar. Incomoda porque nós, quando não conseguimos alcançar o melhor de nós, a gente tem uma tendência a querer que os outros também não alcancem o melhor deles. Então há muita gente jovem que está conseguindo viver com responsabilidade. Eu não estou falando de libertinagem, não, estou falando de fato levar a sério a realização humana. Eu nasci para isso, eu quero trabalhar com isso, não me importo que vou ganhar menos, sei que contrario o meu pai,
mas eu quero fazer o que me dá prazer, o que me dá satisfação. E você fique tranquilo, porque lá onde dá satisfação, ele vai encontrar as dificuldades da vida. Que às vezes nós temos esse discurso, né? Ah, eles querem o que é mais fácil. Não é não. Até onde a gente é feliz, nós temos dificuldades. Só que são as dificuldades certas. Uma coisa é eu ter de enfrentar os desafios do meu ofício, do meu modo de viver, e estar feliz assim. Outra coisa é eu viver os desafios de uma situação que não é minha, que não é para mim, que não tem nada a ver comigo. Aí sim é um sofrimento dobrado. Por isso, minha gente, fiquemos atentos. Deus nos acorda para isso o tempo todo, para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso todos os dias antes de dormir. Hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar no mundo. Esse é um indicativo de realização humana, quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você. Se você estiver necessitando de viver uma ruptura, um fim de dependência emocional, afetiva, se você está precisando tomar uma decisão no seu trabalho, que a bênção de Deus lhe fortaleça, para que você possa agir favoravelmente à sua superação, ao seu crescimento. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.